falar um pouquinho sobre BMW 320i antes de começar o processo de manutenção. Ali a gente está falando de um carro com um motor N20, mais especificamente falando 2.0, 16 válvulas, que tem muita tecnologia embarcada, por exemplo, de turbo, injeção direta, bomba de alta pressão e uma série de outros componentes que tornam a manutenção desse carro bem minuciosa. Então a gente precisa ter muito traquejo e muito cuidado na hora de fazer a manutenção desse carro. Como vocês podem acompanhar no vídeo, esse carro apresenta alguns vazamentos de óleo, tanto na parte superior quanto na parte inferior do motor. Então, como a gente não sabe se esses vazamentos, se essa sujeira é de agora, é recente ou se é alguma coisa antiga, inicialmente a gente vai lavar todo esse motor, limpá-lo por completo para que a gente possa acompanhar e aí perceber se isso é um vazamento recente ou se é uma coisa de outros tempos. Talvez já fizeram a manutenção desses vazamentos e simplesmente não limparam o motor. Com o motor limpo agora a gente consegue observar se ele ainda apresenta algum vazamento ou se aquelas sujeiras ali de óleo eram coisas mais antigas. Eu falei com vocês também que esse carro apresentava alguns probleminhas de injeção eletrônica. O carro, o que estava acontecendo com ele? Ele tinha um erro no scanner que estava relacionado à mistura pobre de combustível. E na verdade a gente entrou fazendo teste de pressão no sistema, avaliando todos os componentes de injeção eletrônica do carro. E na verdade ele tinha um problema aqui na membrana da válvula PCV. Para quem não sabe como a válvula PCV funciona, ela faz parte de um sistema de recirculação dos gases do motor. O motor do carro trabalha em altas temperaturas e essa temperatura elevada ela acaba gerando alguns gases dentro do motor. Muitos desses gases estão relacionados também ao óleo. Então ela faz parte de um sistema que é responsável por fazer esses gases recircularem dentro do motor e assim uma parte disso é queimada junto com o sistema de combustão. Aqui a gente tem a válvula. Ela está estourada, tá vendo aí? Como ela estoura, o sistema deixa de trabalhar de forma eficiente e com isso ele pode dar mistura pobre de combustível, entre outras coisas. E como que a gente encontrou esse problema aqui no carro? Na realidade, nós encontramos com a máquina de fumaça. Infelizmente eu não consegui filmar para vocês essa parte aí do procedimento de manutenção, mas a gente colocou a máquina de fumaça aqui no sistema de intake do carro, né, na entrada de ar do carro, e começa a observar que saía fumaça aqui no respiro dessa membrana. Então isso já mostra pra gente que ela estava estourada, então a gente fez a substituição, apagamos o erro e aí o carro já não apresenta mais as falhas que ele apresentava anteriormente. Em outra oportunidade, com certeza eu mostro para vocês aí como funciona essa máquina de fumaça, é bem legal, ajuda muito no dia a dia da oficina e em outra situação eu mostro isso aí para vocês. Valeu? Compartilhar com vocês aqui um probleminha que tem na suspensão desse carro, aqui nos braços inferiores da suspensão dianteira. Se vocês forem observar aí ao centro do vídeo, vocês conseguem perceber que a bucha está estourada, né? Isso aqui acaba gerando ruído lá dentro do carro, barulho e tal, e acaba incomodando aí os passageiros do veículo. Aqui a gente já tem o braço oscilante novo, né? Braço inferior novo. Vocês conseguem perceber aí como que a bucha trabalha quando ela está novinha. Não tem nenhuma trinca, não tem nenhum problema. E se você for forçar aqui, é até difícil para forçar, que a bucha, como ela é nova, ela não é muito maleável. Agora a gente fez aqui o aperto técnico do cárter, e quando a gente fala da importância de se usar ferramenta e literatura técnica,
e muito cuidado na hora de fazer manutenção nesses carros é por causa de coisas como essa. Você está falando aqui de um bujão de plástico, de um cárter de plástico. Olha aqui o aperto dele, a quantidade que você tem que apertar. Somente 8 Nm. Está escrito aí no próprio bujão. Então, se você não utiliza um torquímetro de baixo torque, como esse aqui, você vai acabar apertando isso mais do que se deve, podendo danificar aí tanto o bujão quanto o cárter. Valeu? Vamos lá para mais uma etapa muito importante na manutenção aqui do BMW. Aqui eu tenho todas as informações referentes à troca de vela desse carro, né? Eu tenho aqui o diâmetro da rosca, posição de faísca, distância entre os eletrodos, diâmetro de eletrodo central, então tenho tudo aqui. A informação mais importante que a gente precisa de todas essas é essa aqui do torque de aperto. Vocês podem perceber aí 23 Nm no aperto das velas. Por que essa informação é importante para a gente? Como eu já falei com vocês, esse motor é um motor que trabalha com injeção direta. Então o que acontece? Tanto o ar quanto o combustível são inseridos dentro da câmara de combustão numa posição determinada, numa posição específica. Então, a posição de trabalho da vela lá dentro do cilindro faz toda a diferença em relação ao resultado final que a gente vai alcançar aqui. Se você coloca essa vela fora de posição, pode ser que você tenha um problema de falha de ignição, o carro pode até mesmo chegar a começar a falhar com você aí, só por causa da posição da vela no cabeçote, valeu? Então é muito importante você se atentar a esse detalhe na hora de fazer a montagem das velas de ignição nesse tipo de veículo com injeção direta. Bom, no último take eu mostrei para vocês a desmontagem do cárter desse carro, para que a gente pudesse ter acesso ao filtro da caixa, né, do óleo do câmbio. Então, para minha surpresa, esse cárter já é embutido junto com o filtro, é tudo uma peça só, tá vendo aí? E vocês conseguem perceber aqui no centro da tela a contaminação do filtro da caixa desse carro. Quando você compara com cárter novo, olha lá a diferença do filtro. Então por que esse filtro, pessoal, contamina desse jeito? Na realidade, dentro de um câmbio automático, você tem uma série de componentes que tem atrito entre eles. O atrito gera desgaste. Esse desgaste contamina o óleo e essa contaminação é retida pelo filtro. Então é por isso que ele acaba se sujando tanto daquele jeito ali que vocês viram. Uma coisa curiosa é que muitas pessoas falam, inclusive as montadoras, muitas montadoras dizem que não há necessidade de troca do fluido da caixa automática em alguns carros. Nós sempre aconselhamos a se fazer a troca do fluido, porque na realidade esses resíduos sólidos acabam contaminando o óleo, que por sua vez começa a gerar um desgaste excessivo entre os componentes da caixa. Então é por isso que é importantíssimo para você manter a saúde do câmbio automático do seu carro em dia, fazer essa manutenção de troca do fluido, mais ou menos nesse período que eu falei com vocês, a cada 5 anos ou 50 mil quilômetros mais ou menos, para evitar maiores problemas. Então, mesmo que o manual do seu carro fale que não há necessidade de fazer a troca desses fluidos, faça, porque você vai estar preservando a saúde do seu câmbio e com certeza ele vai ter uma longevidade muito maior. Muitas vezes a montadora julga que se um câmbio automático rodar aí seus 150 mil quilômetros,
já está de bom tamanho, esse carro depois dos 150 mil quilômetros já está fora de garantia e muitas vezes esse problema fica na mão do consumidor, fica na mão do dono do carro, na realidade, né? E a gente sabe que se você fizer a troca do fluido da caixa automática aí a cada 50, 60 mil quilômetros, esse câmbio pode durar 400, 500, 600 mil quilômetros em alguns casos. Valeu? Então é indispensável a troca desse fluido para você preservar a saúde do seu câmbio. Bom, partindo aqui agora para o sistema de freios desse carro, que também vai passar por manutenção, ao desmontar aqui os componentes a gente observou que os discos dianteiros estão menores do que os traseiros. Aqui na frente a gente tem discos de 290 milímetros e lá na traseira nós temos discos de 300 milímetros, o que está errado. Na realidade a frente do carro representa 70% da capacidade de frenagem do veículo. Então, logicamente, eu preciso de discos maiores na frente em relação lá à traseira. Então aqui o que seria só uma troca de pastilha acabou se tornando uma troca de disco e pastilha devido à aplicação errada na última manutenção que fizeram nesse carro. Vocês também podem observar uma quina na parte externa dessa pastilha que na verdade já mostra pra gente um problema. Inclusive nós temos também essa quina nas pastilhas traseiras lá. E por que nós temos essa quina nas pastilhas traseiras? Porque na traseira as pastilhas aplicadas erradas. Então olha só, na frente nós temos discos errados e na traseira pastilhas erradas. Nós vamos fazer a manutenção disso aqui agora, trocar os componentes necessários e não só trocar, também vamos limpar os freios do carro, porque na realidade nós entendemos que o processo de limpeza também faz parte da manutenção. Então tudo que passa por manutenção aqui na oficina a gente gosta de limpar para poder entregar o melhor resultado possível para o cliente. Queridos, ficou faltando mostrar para vocês a parte de troca do óleo da caixa automática da nossa 320i, mas na realidade é porque estava faltando isso aqui, ó. Esse adaptadorzinho aqui que vai nos possibilitar acoplar a CAT 501S ao carro. Na verdade eu tenho que acoplar essas duas mangueiras ao sistema de transmissão do carro, então eu precisava desse adaptadorzinho para poder fazer esse trabalho. Ele chegou agora da tornearia, a gente teve que mandar fazer isso aqui e agora eu consigo ligar ele ali e fazer o procedimento de troca do óleo da caixa automática. Na realidade eu não vou mostrar isso em detalhe para vocês porque o vídeo já está ficando muito grande e eu vou preparar um vídeo só para falar de troca de óleo de caixa automática. Aí eu vou falar de todos os detalhes que a gente precisa seguir, tanto para proceder da maneira correta durante a troca, quanto também das especificações e das características da Launch CAT 501S. Bom, mais uma vez estamos aqui com a BMW para mais um take, agora fazendo a troca do fluido da transmissão. Vou falar um pouquinho com vocês mais uma vez sobre literatura técnica. Aqui eu estou utilizando mais uma vez o EasyTronic da Bosch e é impressionante a quantidade de informações e a qualidade das informações que o EasyTronic nos fornece. Aqui eu tenho uma vista parcial da caixa de transmissão do carro. Tem um bujão lateral aqui, que é onde a gente vai nivelar o fluido da transmissão. Eu tenho aqui o valor de aperto desse bujão, inclusive está aqui na minha mão agora. Então quando você vai lá na caixa, olha lá, você consegue perceber perfeitamente que o desenho bate certinho. Voltando aqui, você também tem uma imagem do cárter dessa transmissão. Então olha aí o cárter já no chão, é o mesmo desenho, tudo certinho. Então você utilizar uma literatura técnica de qualidade é fundamental em qualquer veículo, principalmente nos veículos premium. Isso aqui te dá respaldo, te dá tranquilidade para poder trabalhar no carro e atingir o melhor resultado possível com a manutenção, beleza? Vamos proceder aqui agora com a troca do fluido da caixa desse carro e depois a gente volta para mais um take para vocês. Carro finalizado, agora é a hora da parte boa. O que vocês acham que vai acontecer? Diz aí. Bom, finalizando aqui o processo de manutenção do carro, agora a gente está dando uma volta nele para ver como é que ele vai responder na prática depois de todo o processo de manutenção executado. É importante você exigir do carro um pouquinho mais para você ver como é que vai ser a resposta do carro, às vezes em plena carga, num regime de direção um pouco mais exigente, digamos assim.
Vocês conseguiram acompanhar nesse vídeo a quantidade de equipamentos que a gente precisa para poder fazer uma manutenção legal e assertiva, uma manutenção com qualidade num veículo hoje em dia. E quando eu falo isso, eu não falo só em veículos premium como essa BMW. Isso é para qualquer carro, pessoal. Hoje em dia você precisa ter equipamentos de qualidade dentro da oficina, você precisa de tecnologia para conseguir fazer um diagnóstico assertivo no veículo. Inclusive eu falei com vocês que eu não tinha filmado o processo de diagnóstico de injeção, mas um dos sócios da empresa, né, o André, ele filmou esse processo de manutenção. Então eu vou conseguir colocar aqui para vocês, mostrando como é que foi a parte de diagnose na injeção, a utilização da SMT 300 também, que nos permitiu fazer um diagnóstico muito assertivo e relativamente rápido, digamos assim. Esse carro passou por uma outra oficina antes de vir pra gente e tinham condenado o catalisador desse carro. Uma peça cara, de difícil acesso, de difícil manutenção. Então, se o pessoal tivesse trocado o catalisador do carro, ia onerar o cliente e não ia resolver o problema do carro. Então é por isso que é importante você ter toda sorte de tecnologia hoje dentro da oficina, para poder ser o mais assertivo possível na hora de fazer um diagnóstico. Não basta só também, né, ter a tecnologia, você precisa saber como utilizar essa tecnologia a seu favor. Não adianta você ter o equipamento e não saber utilizá-lo. Bom, pelo tamanho da minha barba agora, vocês conseguem ter uma ideia mais ou menos de quantos dias se passaram desde o início da gravação até hoje. Então assim, pessoal, produzir um conteúdo desse aqui para vocês dá muito trabalho. São dias e mais dias de gravação. Às vezes você faz um take e acha que ficou legal e não ficou, você tem que fazer de novo. Editar dá muito trabalho. E eu que faço tudo, desde a parte de filmar até a parte de editar, até mesmo a criação do roteiro, tudo por enquanto está na minha mão. Então assim, dá muito trabalho. Então se não for pedir muito para vocês, se inscreva aí no canal, deixa aquele like pra gente e, se possível, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês aí, porque isso vai ajudar a gente muito no crescimento do canal e acaba que isso anima a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Valeu? Outra coisa importante, se você é de Belo Horizonte ou da região aqui, às vezes Contagem, Betim, e precisa fazer uma manutenção no seu carro com o máximo de transparência, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui o Instagram do Projeto D2A, inclusive sigam a gente lá, porque é por lá que eu consigo ter uma interação um pouco maior com vocês no dia a dia. Eu posto muitos stories, isso acaba trazendo uma interatividade legal. E eu vou também deixar o Instagram do Auto Centro Confiar, que é a oficina onde eu trabalho. Então assim, se você precisar fazer um agendamento, entre em contato com a gente através do Instagram da oficina e agenda um horário para a gente cuidar do seu carro, que vai ser um prazer atender vocês. Para quem não sabe onde o Auto Centro Confiar fica, nós estamos localizados aqui no Barreiro, né, em Belo Horizonte, dentro do Via Shopping. Então assim, se você trouxer o carro para a gente fazer uma manutenção, você pode explorar toda a área do shopping, às vezes comer alguma coisa na praça de alimentação, assistir um cinema, se bem que agora está difícil por causa da pandemia, né? Mas assim, você pode usufruir de toda a área do shopping enquanto o carro está passando por manutenção lá na oficina, e vai ser um prazer poder atender vocês. O acesso aqui ao shopping é muito fácil, é muito tranquilo. Você vem pela Avenida Afonso Vaz de Melo, segue ela direto, você vai ver uma passarela grande atravessando de um prédio do shopping para o outro. Depois que você passar essa passarela, você vira logo à sua esquerda e você vai entrar na rua Benedito dos Santos. Entrando nessa rua, você vai ver a primeira entrada do estacionamento, e assim que você entra, você já dá de cara com a nossa oficina. Então é muito fácil acesso. Nós fazemos uma manutenção o mais transparente possível, registrando todo o processo de manutenção através de vídeos e fotos para o cliente. Então se você precisa fazer uma manutenção no carro, entre em contato com a gente, vai ser um prazer atender vocês. Valeu? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Eu sou o Lucian, esse aqui é o Projeto D2A e até a próxima. Valeu!